Lições Bíblicas, quarto no trimestre de 2024. Título: As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Elinaldo Renovato. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A lição As Promessas de Deus, com o texto áureo de Jeremias 1:12, enfatiza que Deus não apenas faz promessas, mas também zela para que elas se cumpram. O versículo revela que Deus é fiel e atento à sua palavra, garantindo que tudo o que ele prometeu será realizado. A verdade prática destaca que as promessas de Deus têm o objetivo de aproximar-nos dele. Elas não são apenas bênçãos materiais ou circunstanciais, mas também um meio de nos conduzir a um relacionamento mais profundo com Deus. Ao confiar em suas promessas, aprendemos a depender dele e a experimentar sua fidelidade, fortalecendo nossa fé e comunhão com ele. Essa mensagem oferece conforto e segurança ao crente, pois reforça a ideia de que Deus é confiável e nunca falha em cumprir aquilo que prometeu. Isso nos motiva a viver com confiança, sabendo que Ele sempre estará vigilante e agirá em seu tempo perfeito para cumprir suas palavras em nossas vidas. Isaías 55, 6, 3. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nor porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. 12. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. 13. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Esta é a leitura bíblica em classe. Introdução. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. O texto de introdução destaca que as promessas divinas não são apenas declarações aleatórias, mas têm como objetivo cumprir os desígnios de Deus. Essas promessas estão intrinsecamente ligadas à fé e à confiança em Deus e em sua palavra. Ou seja, elas se concretizam na vida daqueles que exercem fé plena nele. O trimestre propõe uma reflexão profunda sobre como as promessas de Deus se desdobram em nossa vida cristã, mostrando que elas são fundamentais no relacionamento entre o crente e Deus. A lição, em particular, foca nos conceitos básicos, nos tipos e nos propósitos dessas promessas, conforme revelado nas Escrituras. Isso nos leva a entender que cada promessa tem um propósito específico e cumpre uma função no plano divino, reforçando a confiança de que Deus é fiel e digno de nossa confiança. A palavra-chave desta lição é promessas. O tópico é um convite de Deus. 1. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus a Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei.
Aqui, o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. O tópico Um Convite de Deus ressalta a natureza das promessas divinas como convites para uma experiência transformadora e redentora. Isaías 55 apresenta Deus chamando seu povo a desfrutar das bênçãos que ele oferece, enfatizando que sua palavra é poderosa e efetiva. O versículo 11 destaca que a palavra de Deus não é vazia, ela sempre cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Isso significa que as promessas de Deus têm um propósito claro e são infalíveis, seja para redenção ou condenação. A menção ao zelo do soberano para cumprir suas promessas nos lembra da fidelidade de Deus. Ele não faz promessas levianas, cada uma delas é fundamentada em seu caráter. Para vivermos essas promessas, é necessário adotar uma postura de fé e ação, que envolve a confiança nas promessas e um compromisso em seguir os caminhos de Deus. Assim, o convite divino é um chamado não apenas para receber bênçãos, mas também para um relacionamento ativo e dinâmico com Ele, que resulta em transformação e crescimento espiritual. 2. É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui, somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate, a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. O tópico É preciso buscar ao Senhor enfatiza a urgência e a importância de cultivar um relacionamento ativo com Deus. O versículo de Isaías 55:6 serve como um forte chamado à ação, instando os crentes a buscarem ao Senhor enquanto têm a oportunidade. Isso implica um reconhecimento de que há momentos em que a proximidade de Deus pode ser mais evidente, e é crucial aproveitar esses momentos para estabelecer um relacionamento mais profundo por meio da oração e da sinceridade. A conexão com os ensinamentos de Jesus em Mateus 7:8 reforça essa ideia, pois Jesus nos encoraja a buscar, pedir e bater. Ele promete que aqueles que se esforçam para se aproximar de Deus encontrarão respostas. A repetição da palavra busca é um lembrete de que Deus não está distante, mas está acessível e pronto para responder àqueles que o procuram. Esse convite à busca ativa sugere que a fé não é uma experiência passiva, requer esforço e desejo de se conectar com o Criador. Ao buscar a Deus, os crentes têm a chance de experimentar sua presença, ouvir sua voz e receber direção e bênçãos. O chamado para buscar ao Senhor é também um lembrete da importância de não procrastinar essa busca, mas de fazê-lo de forma diligente e imediata, aproveitando as oportunidades de se relacionar com Ele enquanto é possível. O tópico É preciso buscar ao Senhor aborda várias nuances importantes sobre a relação entre o ser humano e Deus, com foco na necessidade de uma busca intencional e contínua. Vamos aprofundar em alguns pontos relevantes. Imperativo de busca. O versículo de Isaías 55:6 inicia com um imperativo claro: buscai ao Senhor. Este convite não é meramente sugestivo. É um comando que implica ação. A busca a que o texto se refere não é casual ou ocasional, mas deve ser uma prática constante. Essa ideia de urgência é vital, pois sugere que a oportunidade de encontrar a Deus pode não estar sempre presente. 2. O relacionamento com Deus. Buscar ao Senhor é mais do que apenas fazer orações ou pedidos. É sobre desenvolver um relacionamento profundo e pessoal com Ele. A oração é o meio pelo qual esse relacionamento é cultivado. Quando oramos sinceramente, abrimos nossos corações, expressamos nossas preocupações, alegrias e anseios. Esse diálogo com Deus nos ajuda a conhecê-lo melhor e a entender sua vontade para nossas vidas. 3. A resposta de Deus. O versículo menciona a certeza de que Deus responde àqueles que o buscam.
Essa resposta não necessariamente se traduz em uma confirmação das nossas expectativas, mas sim em um direcionamento que pode nos surpreender. Deus responde de acordo com sua sabedoria e propósito, que muitas vezes transcende a nossa compreensão. O ato de buscar deve ser acompanhado pela disposição de aceitar a resposta de Deus, seja ela afirmativa, negativa ou neutra. A conexão com os ensinamentos de Jesus em Mateus 7 e 8 é significativa. A afirmação de que a quem pede será dado, quem busca encontrará, reflete a natureza generosa de Deus em querer se relacionar com a humanidade. Jesus nos assegura que há um resultado garantido para aqueles que se empenham em buscar a Deus. A repetição da palavra buscar enfatiza a importância do esforço contínuo. 5. Urgência da busca. A frase, enquanto se pode achar, ressalta a urgência da busca. Isso implica que as oportunidades de buscar a Deus não são infinitas. Existem momentos específicos em que podemos sentir a sua presença ou orientação mais claramente, e é vital que aproveitemos esses momentos. Essa ideia pode servir como um alerta contra a complacência espiritual, lembrando-nos de que devemos nos esforçar para nos aproximar de Deus antes que nos sintamos distantes dele. A bênção da busca. A busca sincera por Deus traz recompensas. O encontro com Deus, por meio da oração e da comunhão, resulta em paz, direção e, muitas vezes, em um senso renovado de propósito. Essa interação não só nos fortalece espiritualmente, mas também nos transforma, moldando nosso caráter à imagem de Cristo. A busca ativa de Deus também nos equipa para enfrentar desafios e adversidades, pois temos a certeza de que estamos amparados por sua presença. Conclusão: o convite para buscar ao Senhor é um dos temas centrais da vida cristã, enfatizando a necessidade de um relacionamento dinâmico e pessoal com Deus. Esse relacionamento é alimentado pela oração e pela disposição de ouvir e responder à sua voz. A urgência e a certeza da resposta divina nos encorajam a adotar uma postura proativa em nossa vida espiritual, reconhecendo que a busca por Deus é uma jornada contínua que nos leva a uma vida de fé mais profunda e significativa. 3. É preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Isso 55 Leti. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, seus caminhos mais altos que os nossos. E 59. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. O tópico É Preciso Se Arrepender aborda um aspecto crucial da vida cristã: a necessidade do arrependimento genuíno como parte da busca por um relacionamento mais profundo com Deus. Vamos explorar cada um dos elementos presentes neste tópico de forma detalhada. Conversão de todo o coração. O versículo de Isaías 55:7 nos chama a uma conversão total ao Senhor. Isso implica não apenas uma mudança superficial ou momentânea, mas uma transformação interna que abrange todo o nosso ser. A conversão é uma decisão consciente de deixar para trás caminhos que nos afastam de Deus e de nos voltar para Ele, com sinceridade e intenção. Este retorno não é apenas físico, mas espiritual, refletindo um desejo profundo de alinhar nossa vida com a vontade divina. 2. O poder do perdão de Deus. A promessa de que Deus é poderoso em perdoar é central para a mensagem do Evangelho. Quando nos arrependemos sinceramente, reconhecendo nossas falhas e pecados, encontramos um Deus que não apenas perdoa, mas que o faz com generosidade e amor. O arrependimento verdadeiro é o reconhecimento de que nossas ações e pensamentos falharam em atender aos padrões de Deus. Essa percepção traz a esperança de que, independentemente do que fizemos, podemos ser restaurados e renovados. O perdão divino nos oferece um novo começo e a possibilidade de viver em liberdade, sem o peso da culpa. 3. Reconhecimento da grandeza de Deus. Quando nos arrependemos e nos voltamos para Deus, começamos a entender a magnitude de seus pensamentos e caminhos. Isso 5:9. Essa comparação é fundamental, pois muitas vezes nos deparamos com limitações em nossa compreensão e em nossas decisões.
A grandeza de Deus é um convite à humildade, levando-nos a reconhecer que nossos próprios planos podem ser insuficientes ou falhos em comparação com o que Ele tem preparado para nós. Esse reconhecimento é essencial para o crescimento espiritual, pois nos ajuda a confiar mais plenamente em sua sabedoria e orientação. 4. Encontro pessoal com Jesus. O texto menciona que um encontro pessoal com o Senhor Jesus resulta em júbilo e florescimento espiritual. E 55:13. Este ponto é fundamental porque ressalta que a experiência de fé não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação interior que traz alegria e vida abundante. Quando encontramos Jesus, experimentamos uma renovação que não se limita ao nosso estado emocional, mas se estende a todas as áreas da nossa vida. O júbilo mencionado refere-se à verdadeira felicidade que vem de um relacionamento íntimo com Deus, onde encontramos paz, propósito e direção. 5. Promessas gloriosas de Deus. O tópico conclui com a afirmação de que existem gloriosas promessas de Deus para aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus. Essas promessas são um incentivo à fé e à perseverança, pois nos lembram que Deus é fiel e cumpre o que promete. O reconhecimento de que temos acesso a essas promessas é motivador, pois nos faz entender que nosso arrependimento e busca sincera são recompensados com a graça e as bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós. Essas promessas podem incluir a restauração, a provisão, a paz e a vida eterna. A experiência do florescimento espiritual. A metáfora do florescimento espiritual é poderosa. Assim como uma planta floresce e dá frutos em um solo saudável, a vida espiritual de um crente floresce quando alimentada pela verdade e pela presença de Deus. O contraste entre aridez e florescimento destaca a transformação que o arrependimento e a busca sincera por Deus podem trazer. Essa experiência de crescimento espiritual não é algo que acontece de forma automática. Requer um compromisso contínuo de buscar a Deus, se arrepender e viver de acordo com seus princípios. Como o Senhor tinha dito, Gênesis 12, do 1 até o 9, alguns comentaristas sugeriram que as promessas de Deus a Abrão eram promessas condicionais. Eles dizem que a condição era a obediência à ordem de Deus de deixar a cidade de Ur. Afinal, se Abrão não tivesse partido, nenhuma das coisas que Deus prometeu poderia ter se concretizado. Essa opinião distorce tanto o texto bíblico quanto uma verdade vital a respeito da vida espiritual. As promessas de Deus não se ativam pela nossa obediência. Pelo contrário, é a nossa obediência que se ativa pelas promessas de Deus. O que acontece é que a fé estabelece um relacionamento com Deus, a fonte suprema de energia. A fé conserva este relacionamento. É uma confiança ativa em Deus e nas suas promessas que nos faz obedecer. Nós a vemos claramente na vida de Abrão. Por crer nas promessas de Deus, deixou Ur e a sua riqueza para viver uma vida nômade em uma nova terra. A promessa de Deus ativou a obediência de Abrão. A sua obediência não ativou as promessas. Foi a promessa e a fé na promessa que libertou Abrão, não somente para obedecer a Deus, mas também para se tornar o tipo de pessoa que todos admiramos: altruísta, leal, corajosa, humilde e sincera. As promessas e os fundamentos. Tópico 2. As promessas e os fundamentos. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis, que dormem no Senhor, serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. O tópico A Promessa na Bíblia apresenta uma visão abrangente sobre o conceito de promessas dentro do contexto bíblico, destacando sua importância tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos analisar alguns pontos fundamentais abordados no texto. 1. O uso da palavra promessa. A palavra promessa é um termo-chave que aparece em várias partes da Bíblia.
embora no Antigo Testamento possa não ser explicitamente utilizada em todos os contextos. O conceito, no entanto, é evidente através das declarações de Deus a figuras como Abraão, Isaque e Jacó, onde Deus se compromete com o futuro desses patriarcas e com o povo de Israel. Essas promessas são fundamentais, pois estabelecem um pacto que molda a identidade e a história de Israel como nação escolhida. Cumprimento das promessas no Novo Testamento. O texto destaca que no Novo Testamento há uma ênfase em que as promessas feitas no Antigo Testamento se realizam na Nova Aliança. Isso é crucial para a compreensão da continuidade da obra de Deus na história da salvação. A vinda de Cristo é vista como o cumprimento das promessas messiânicas, o que reforça a ideia de que Deus é fiel à sua palavra. Essa relação entre as promessas do Antigo e do Novo Testamento demonstra um arco narrativo coeso na Bíblia, que é uma das bases da fé cristã. 3. Novas promessas na Nova Aliança. O texto menciona que Deus faz novas promessas na Nova Aliança, especialmente em relação à salvação e à ressurreição. A obra redentora de Cristo traz a promessa de vida eterna e de transformação para os crentes, que é uma das mensagens centrais do Novo Testamento. O fato de que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e que os que estão vivos serão transformados no momento do arrebatamento é um ponto de esperança e consolo para os cristãos, pois reafirma a certeza da salvação e da vida eterna. 4. Natureza das promessas de Deus. A definição de promessa como o ato de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa é fundamental para entender a natureza do relacionamento entre Deus e a humanidade. Isso implica que as promessas de Deus não são meras declarações ou intenções. Elas são compromissos firmes que têm a ver com a fidelidade divina. Essa compreensão promove uma visão de Deus como um ser que se importa com o bem-estar espiritual e físico de seu povo, mostrando que a relação com Deus é baseada em confiança e esperança. Implicações para a vida cristã. Entender as promessas de Deus como compromissos divinos deve influenciar a vida do crente de várias maneiras. Em primeiro lugar, isso deve inspirar fé e confiança em Deus, mesmo em tempos de dificuldades. Segundo, as promessas de Deus podem servir como âncoras de esperança, fornecendo um senso de direção e propósito na vida cristã. Finalmente, a compreensão das promessas de Deus deve levar os crentes a um relacionamento mais profundo com Ele, fundamentado na oração e na busca por sua vontade. 2. Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe em Isaías 5:5, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na Terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O tópico Deus é infalível aborda a natureza imutável e confiável de Deus, especialmente em relação às suas promessas. Vamos detalhar os principais aspectos abordados no texto. 1. A infalibilidade de Deus nas promessas. A afirmação de que o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas é fundamental para a compreensão da fidelidade divina. Isso significa que tudo que Deus promete, Ele cumpre. As promessas de Deus são garantidas por sua própria natureza e não estão sujeitas a mudanças ou falhas, diferentemente das promessas humanas, que podem ser quebradas por uma variedade de razões, como circunstâncias imprevistas ou falhas pessoais. Esta infalibilidade é um conforto e uma esperança para os crentes, pois pode-se confiar plenamente que Deus cumprirá suas promessas, independentemente das dificuldades que possam surgir. Atributos incomunicáveis de Deus. O texto menciona que os atributos de Deus são incomunicáveis, referindo-se àquelas características que não podem ser replicadas por seres humanos. Esses atributos incluem onipotência. Deus tem todo o poder e autoridade e nada é impossível para ele.
Isso significa que ele pode realizar suas promessas independentemente de qualquer circunstância externa. Essa capacidade é fundamental para a realização do plano divino de redenção e de toda a criação. Onisciência. Deus conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Isso implica que ele não apenas sabe o que acontecerá, mas também conhece as intenções e os corações dos seres humanos. Por isso, suas promessas são justas e fundamentadas no entendimento pleno da condição humana. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso significa que ele está sempre acessível a nós, independentemente de onde estivermos ou da situação em que nos encontramos. Essa presença constante é uma fonte de conforto, pois sabemos que nunca estamos sozinhos. Esses atributos são parte essencial do caráter de Deus e garantem que ele não pode falhar em suas promessas. Ao contrário dos humanos, que são limitados em poder, conhecimento e presença, Deus opera além dessas limitações. A imutabilidade de Deus. O texto sugere que a infalibilidade de Deus está ligada à sua imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Em um mundo onde tudo está em constante mudança, a imutabilidade de Deus oferece um ponto de referência seguro. O profeta Isaías enfatiza isso ao declarar: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Essa afirmação ressalta que Deus é eterno e que sua natureza não se altera ao longo do tempo. As promessas de Deus não são apenas palavras ditas em um momento, mas são firmadas na eternidade de seu ser. 4. O papel da fé. A infalibilidade de Deus também implica um chamado à fé. Sabendo que Deus é fiel e que suas promessas não falharão, os crentes são encorajados a confiar nele. A fé se torna uma resposta natural ao reconhecimento da natureza de Deus. Em momentos de dificuldades ou incertezas, lembrar que Deus não muda e que ele cumpre suas promessas pode fortalecer a confiança do crente e encorajá-lo a continuar firme em sua caminhada espiritual. 5. Implicações para a vida cristã. Reconhecer que Deus é infalível nas suas promessas deve impactar profundamente a vida do cristão. Isso não apenas fornece esperança e confiança, mas também deve levar à gratidão e à adoração. Além disso, essa verdade pode influenciar como os crentes abordam suas próprias promessas e compromissos. Se Deus é fiel em suas promessas, os crentes são chamados a refletir essa fidelidade em suas vidas, sendo pessoas de palavra e integridade. 3. Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir, verso 11. Aqui está embasada a fidelidade de Deus, e por isso, ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O tópico Deus zela por sua palavra aborda a importância da fidelidade divina e a certeza de que Deus cumpre suas promessas. Vamos explorar os principais aspectos desse conteúdo. O propósito da palavra de Deus. O versículo de Isaías 55:11, que afirma que a palavra que sai de Deus não volta vazia, destaca que toda palavra proferida por Deus tem um propósito específico. Isso implica que direção e intenção. A palavra de Deus não é mera retórica ou poesia. Ela é carregada de significado e intenção. Cada promessa ou instrução contida na Bíblia tem um desígnio que, em última análise, busca trazer vida, esperança e transformação ao coração humano. Realização de planos divinos. O propósito da palavra está ligado ao cumprimento dos planos de Deus para a humanidade. Isso inclui a salvação, a restauração e o cumprimento de promessas feitas ao longo da história da salvação. Cada palavra de Deus é um passo no plano maior que ele traçou desde a fundação do mundo. A fidelidade de Deus. A ideia de que Deus zela por sua palavra é uma afirmação poderosa sobre sua fidelidade. Quando dizemos que Deus zela, estamos dizendo que vigilância atenta. Deus não apenas promete, mas também está ativamente envolvido em garantir que suas promessas se cumpram. Isso revela um Deus que está próximo de nós, interessado em nossas vidas e comprometido com o que disse. Cumprimento garantido. A fidelidade de Deus significa que ele não falha nas suas promessas.
Não importa o que acontece em nossas vidas ou ao nosso redor, a palavra de Deus é garantida. Isso proporciona um profundo senso de segurança e paz aos crentes. 3. A visão de Jeremias. A passagem em Jeremias 1, 11 e 12, onde Deus diz a Jeremias que vela por sua palavra, é significativa. O símbolo da vara de amendoeira. A vara de amendoeira é um símbolo de vigilância. O amendoeira é uma das primeiras árvores a florescer na primavera, indicando que Deus está sempre pronto para cumprir suas promessas. Essa visão serve como um lembrete para Jeremias e para nós, de que a expectativa de cumprimento deve estar presente em nossas vidas. Certeza no chamado profético. Para Jeremias, essa declaração de Deus não apenas reforçou a importância de sua mensagem profética, mas também assegurou que, apesar dos desafios que enfrentaria, o Senhor estava ativamente zelando para que suas palavras fossem cumpridas. 4. Implicações para a vida cristã. Compreender que Deus zela por sua palavra traz várias implicações práticas para a vida do crente. Confiança na oração. Saber que Deus está comprometido com sua palavra nos encoraja a orar com fé. Quando clamamos a Deus, podemos basear nossas orações em suas promessas, sabendo que Ele está atento e pronto para agir. Esperança em tempos difíceis. Em momentos de incerteza ou desespero, a certeza de que Deus cumpre suas promessas nos dá esperança. Podemos enfrentar adversidades com a convicção de que, no tempo certo, Deus agirá conforme sua palavra. Responsabilidade em viver a palavra. Ao saber que Deus zela por sua palavra, somos chamados a viver de acordo com ela. Isso implica não apenas em acreditar nas promessas, mas também em obedecer aos ensinamentos contidos nas Escrituras. A fidelidade de Deus deve inspirar nossa própria fidelidade. Embora se refira ocasionalmente à palavra do homem, o uso característico da palavra promessa nas Escrituras relaciona-se com o que Deus declara que fará acontecer. Embora possamos inferir que as promessas feitas entre o Pai e o Filho antes da criação, a primeira grande promessa de Deus aos homens está em Gênesis 3,15, e inaugura uma sucessão que, em uma crescente clareza de detalhes desde seu anúncio, fala sobre a vinda do Messias Salvador. Uma grande variedade de promessas está mais ou menos ligada, de uma forma direta, a essa grande promessa central, inclusive a nova aliança, o derramamento do Espírito, a restauração de Israel e, finalmente, o novo céu e a nova terra. Paulo demonstra que a promessa de Deus tem a qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus é segura e certa, livre de legalismo e da dependência do esforço do homem, por exemplo. O termo técnico epangelia, portanto, designa o bondoso compromisso de Deus, expresso especialmente a Abraão, de realizar de forma completa sua obra de redenção através do Messias, em quem todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. 3. Tipos e propósitos das promessas de Deus. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, o local do nascimento de Jesus, em Belém da Judeia, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da Igreja, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. As promessas incondicionais de Deus são fundamentais para a compreensão da sua fidelidade e soberania. Ao diferenciar essas promessas das condicionais, percebemos que as incondicionais não dependem das ações, escolhas ou circunstâncias dos seres humanos. Essa característica ressalta a natureza de Deus como um ser que age segundo sua própria vontade e propósito, sem estar sujeito às limitações humanas. Exemplos de promessas incondicionais. 1. Nascimento de Jesus. A promessa de que o Messias nasceria de uma virgem, Isaías 7,14, é um exemplo clássico de uma promessa incondicional. Ela foi cumprida sem que qualquer ação humana pudesse influenciar sua realização. 2. Local de nascimento. O anúncio de que Jesus nasceria em Belém, Miqueias 5,2, também reflete essa garantia divina. Essa especificação reforça a precisão das promessas de Deus. 3. Emanuel. A designação de Jesus como Emanuel,
que significa Deus conosco, é um aspecto central da identidade de Cristo e enfatiza a presença divina entre os humanos. Promessas futuras. Além das promessas já cumpridas, há promessas incondicionais que ainda aguardam cumprimento, como a ressurreição dos salvos e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Essas promessas, por serem incondicionais, proporcionam aos crentes uma esperança sólida e uma expectativa de futuro que não se baseia nas circunstâncias atuais. A fidelidade de Deus. A certeza de que essas promessas se cumprirão está enraizada na fidelidade de Deus. Ele não é apenas um promissor, mas um cumpridor de suas palavras. Essa verdade proporciona consolo e segurança aos crentes, lembrando-os de que, independentemente das situações que enfrentam, as promessas de Deus permanecem firmes e verdadeiras. Conclusão. As promessas incondicionais revelam a natureza imutável e fiel de Deus. Elas nos encorajam a confiar nele e a esperar com confiança o cumprimento de suas promessas, que transcendem o tempo e as circunstâncias. Essa perspectiva não apenas fortalece nossa fé, mas também nos motiva a viver de acordo com os princípios e valores que Deus estabeleceu em sua palavra. 2. Promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Variadas promessas condicionadas também à obediência do povo. Promessa de receber o perdão de Deus, condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu. Promessas de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. As promessas condicionais desempenham um papel importante na relação entre Deus e a humanidade, refletindo a dinâmica do relacionamento que ele deseja estabelecer com seu povo. Essas promessas, ao contrário das incondicionais, estão ligadas a ações e atitudes humanas, enfatizando a responsabilidade e a escolha pessoal na caminhada espiritual. Exemplos de promessas condicionais. 1. Saúde plena. Muitas promessas de saúde e bem-estar no Antigo Testamento estavam condicionadas à obediência às leis e ordenanças de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio 28, Deus promete bênçãos ao povo de Israel se eles ouvirem e obedecerem suas instruções. Isso demonstra que o bem-estar físico e espiritual está frequentemente ligado ao cumprimento das diretrizes divinas. 2. Perdão. A promessa de receber o perdão de Deus está condicionada ao ato de perdoar os outros. Jesus enfatizou essa verdade em Mateus 6:14-15, onde afirma que, se não perdoarmos aos outros, o Pai também não nos perdoará. Essa condição destaca a importância do amor e da reconciliação nas relações humanas. 3. Permanecer no amor de Deus. Em João 15:10, Jesus afirma que os discípulos permanecem no seu amor se guardarem seus mandamentos. Essa promessa sublinha que a vivência dos princípios de Deus é fundamental para manter um relacionamento íntimo com Ele. A obediência aos mandamentos não é apenas uma questão de regra, mas uma expressão de amor e comprometimento. A dinâmica da obediência. As promessas condicionais revelam que Deus deseja um relacionamento ativo e responsivo com seu povo. Isso implica que nossas ações, escolhas e atitudes podem influenciar nossa experiência espiritual. Deus se apresenta como um pai amoroso que quer que seus filhos vivam em harmonia com seus propósitos. A obediência não é vista como um mero cumprimento de regras, mas como uma resposta ao amor e à graça que Deus oferece. Responsabilidade humana. A presença de promessas condicionais na Bíblia também enfatiza a responsabilidade humana. Deus concede à humanidade a capacidade de escolher entre obedecer ou desobedecer. Essa liberdade é um aspecto vital da nossa relação com Deus. As promessas condicionais nos encorajam a refletir sobre nossas atitudes e escolhas e como elas podem afetar nosso relacionamento com Deus e com os outros. O propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las
tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e, por isso, não estamos sozinhos no mundo. O tópico sobre o propósito das promessas de Deus revela aspectos fundamentais da relação entre Deus e a humanidade. Vamos explorar mais a fundo. 1. Estabelecimento de aliança. As promessas de Deus servem como base para alianças, que são compromissos mútuos entre Deus e o ser humano. A aliança com Abraão, por exemplo, é um marco na história da salvação, onde Deus promete bênçãos não apenas a Abraão, mas também a seus descendentes. Isso indica que as promessas de Deus têm um caráter relacional e comunitário, envolvendo não apenas o indivíduo, mas também grupos e nações. 2. Oportunidade de redenção. A referência a Noé como um justo que recebeu uma nova oportunidade é significativa. A história do dilúvio demonstra como Deus, mesmo diante da corrupção da humanidade, escolhe preservar um remanescente. As promessas de Deus sempre contêm uma possibilidade de recomeço e restauração, o que é um tema recorrente nas Escrituras. Através dessas promessas, Deus demonstra sua misericórdia e disposição para dar chances a todos. 3. Eleição de um povo. A seleção de Israel como povo escolhido é outra evidência do propósito de Deus em estabelecer promessas. Essa eleição não é apenas uma escolha arbitrária, mas sim um convite para que Israel seja um canal de bênção para as nações. Através das promessas, Deus se compromete a guiar e proteger esse povo, o que reforça a ideia de que as promessas de Deus têm um impacto social e histórico. 4. Zelar pela palavra. O cuidado de Deus pela sua palavra e suas promessas é um aspecto crucial. Quando Deus promete, ele se compromete a cumprir. Essa fidelidade é uma das razões pelas quais os crentes podem confiar nele. Essa certeza de que Deus cumpre suas promessas fortalece a fé e o relacionamento do crente com ele. 5. Profundidade do relacionamento. Por fim, o cumprimento das promessas de Deus não apenas revela sua natureza fiel, mas também aprofunda o relacionamento com os crentes. Cada promessa cumprida é uma confirmação do amor e da presença de Deus em nossas vidas. Isso proporciona um sentido de segurança e paz, sabendo que não estamos sozinhos, mas acompanhados por um Deus que se importa e age em nosso favor. Em suma, as promessas de Deus são um elemento central na narrativa bíblica e têm múltiplos propósitos, todos visando o bem-estar espiritual da humanidade e a glorificação de Deus. Essas promessas oferecem esperança, restauração e um convite constante para um relacionamento mais profundo com o Criador. Conclusão. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. As promessas de Deus. Caríssimo professor, a paz do Senhor Jesus. É com gratidão a Deus que estamos iniciando mais um trimestre de estudos com a revista Lições Bíblicas Adultos, editada pela CPAD. Nesta rica oportunidade, aprenderemos sobre as promessas que Deus fez ao seu povo. Há promessas divinas na Bíblia que já se cumpriram, e outras estão prestes a se cumprir. O cumprimento das promessas revela o caráter fiel de Deus em zelar pela sua palavra. Iniciando o trimestre, a primeira lição traz um panorama geral sobre o assunto, com o título As Promessas de Deus. Definir o que são promessas é uma excelente forma de contextualizar seus alunos acerca do tema e mostrar-lhes que as promessas de Deus são um convite muito especial para desfrutarmos de bênçãos espirituais extraordinárias. Dentre os privilégios concedidos àqueles que recebem as promessas divinas está o direito de compartilhar de um relacionamento mais próximo com o próprio Deus. Em tempos difíceis, em que muitos têm buscado a face de Deus por motivos superficiais e materiais, desfrutar da comunhão com o Deus da bênção alegra não somente o nosso coração, mas também o do próprio Deus. Nesse sentido,
Experimentar das promessas divinas requer de seus servos o compromisso em honrá-lo acima de qualquer bênção. O comentário devocional da Bíblia discorre sobre a aliança que Deus firmou com seu povo, baseada em uma promessa. Centenas de anos antes, Deus havia feito uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó de que ele seria o seu Deus e o Deus dos seus filhos. Ele já havia confirmado essa promessa inicial a Abraão através de uma cerimônia que estabelecia o correto. Este antigo concerto ainda estava em vigor, estendendo-se através dos séculos e proporcionando a cada geração de israelitas um relacionamento especial com Deus. O concerto da lei proposto no Sinai era a forma usada por Deus para mostrar aos israelitas como todas as gerações poderiam experimentar as bênçãos do relacionamento com um Deus que já havia se comprometido com eles. Professor, assim como Deus tratou com seu povo no passado, seus alunos aprenderão que as promessas de Deus estão fundamentadas na aliança que ele firmou conosco quando aceitamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, acima de qualquer promessa, está o nosso relacionamento com Deus. A presença do seu Santo Espírito é a promessa mais preciosa para a vida do crente.